A sondagem da Major League Soccer em cima do futebol do volante Thiago Maia acende o debate sobre a real importância do jogador no elenco atual e a possibilidade do Inter fazer um bom negócio por um atleta que talvez não esteja entre os da ponta na hierarquia do elenco. Thiago Maia hoje briga por posição na titularidade da segunda função do setor do meio-campo. E alguns indícios mostram que ou o Inter desistiu de Thiago Maia ou o Thiago Maia desistiu do Inter. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Eu quero falar sobre Thiago Maia, volante que está no elenco colorado, que está sendo pretendido por dois clubes da Major League Soccer, que fizeram sondagens pelo jogador e que agradaram ao atleta. E isso poderá evoluir nos próximos dias para uma proposta. Existe novidade em relação a isso e reflexões necessárias de serem feitas. Mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar no aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20, que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, faz o download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você dessa forma consulta seu carro, moto ou caminhão, tá? Thiago Maia tem sondagens da Major League Soccer e de acordo com o Lucas Dias, repórter Lucas Dias, o Thiago Maia cogita a possibilidade de ir para a Major League Soccer e esta possibilidade agradou ao volante do Internacional. O Inter definiu um preço pelo jogador e é um preço alto, até porque o Inter entende que o Thiago Maia é um jogador valorizado ainda no mercado. O Inter, por exemplo, iria negociar o Thiago Maia no início da temporada por algo em torno de 7 milhões de euros junto ao Santos. Esse negócio só não aconteceu porque o Thiago Maia, o Santos não apresentou as garantias bancárias para o Flamengo, que detém uma parte e uma dívida relacionada ao jogador. Mas 7 milhões de euros é um valor muito alto. E o Inter estaria pedindo mais ou menos isso pelo Thiago Maia, tá? Que é o pagamento das dívidas que o Inter tem com o Flamengo ou das parcelas que o Inter ainda precisa repassar ao Flamengo, que dão aí algo em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões de euros para o Flamengo, e mais uma quantia na mão, 2 milhões de euros aproximadamente. Então é um negócio que ficaria entre 6 e 5 milhões e meio de euros, tá? O preço do jogador para o time que quiser comprar o Thiago Maia, esse seria o preço sendo estabelecido pela direção do Internacional. Mas o grande ponto aqui é a gente fazer a reflexão também sobre qual a importância do Thiago Maia neste momento no Internacional. O Thiago Maia ele não é um titular absoluto do time do técnico Roger Machado. Ele disputa a posição na segunda função do meio-campo e mesmo com a lesão do Fernando, que só volta no final do ano, o Roger não colocou o Thiago Maia como um camisa 5 e o Roger dá sinais de que não enxerga o Thiago Maia naquela posição, preferindo, por exemplo, o Ronaldo por ali, além do fato do Inter estar buscando jogadores para essa posição no mercado. Tudo isso indica um enfraquecimento do Thiago Maia na hierarquia do elenco do Internacional. E isso se dá por questões técnicas e por questões também de ambiente, porque o Thiago Maia ele se queimou bastante naquele movimento de solicitar a ida para o Santos, inclusive desobedeceu uma ordem da comissão técnica e da direção e ter ido para Santos para viabilizar o negócio que acabou caindo. Ele teve que voltar e pedir desculpa para o grupo, pedir desculpa para o Roger, tudo isso em meio a uma final de Campeonato Gaúcho. Isso pegou muito mal no bastidor para a direção do Internacional. E isso fez também com que o Thiago Maia perdesse um pouco da hierarquia que tinha no elenco do Internacional. Os sinais que a gente tem apontam que o Thiago Maia não é hoje uma figura central do elenco e que não é tratado dessa forma pela direção. O que faz com que uma saída do Thiago Maia possa ser uma solução, do ponto de vista de dois aspectos. O primeiro deles, tá, é que o Thiago Maia é um jogador que pode trazer um bom valor financeiro para o Internacional. 5 milhões e meio, 6 milhões de euros é um bom valor.
Aí vocês vão dizer, ah, mas desse dinheiro o Inter não recebe tudo, porque tem as dívidas pro Flamengo. Contabilmente, gente, e é isso que importa, vale 6 milhões de euros, tá? Porque esses pagamentos de 3 milhões e meio, 4 milhões de euros que o Inter precisa fazer pro Flamengo, ainda precisam ser feitos. Se o Inter deixar de fazer esses pagamentos, e eles estão no orçamento, se o Inter deixar de fazer esses pagamentos, é como se o Inter estivesse recebendo esse dinheiro e pagado aquilo que está no orçamento. Então, pro orçamento, é como se o Inter estivesse recebendo esse dinheiro se algum clube for lá e pagar o Flamengo em relação a essa dívida. Mas, além de tu ter uma boa quantia financeira, tu pode usar isso para segurar outro jogador. Se tu pega uma venda de 6 milhões de euros, por exemplo, pelo Thiago Maia, tu não precisa vender o Wesley, talvez tu não precise vender o Vitão, talvez tu não precise vender o Vitor Gabriel. E isto pode significar um fortalecimento da equipe maior, se não vender Vitão, Vitor Gabriel e Wesley, por exemplo, no segundo semestre, para as disputas que o Internacional tem. E essa pode ser uma solução, já que o Inter mesmo admite que precisa vender jogadores nessa janela. Esse jogador pode ser o Thiago Maia, que não está com uma hierarquia tão alta assim no elenco. Então é uma solução que se apresenta. E é visto como uma solução esta ideia de negociação com a Major League Soccer. Também pela baixa hierarquia que o Thiago Maia tem no elenco neste momento, não se consolidando como um jogador titular. A direção colocou o preço. Resta aos clubes interessados no Thiago Maia chegarem a esse preço. E tem a questão da folha salarial também. 800 mil reais que ele se libera da folha e que o Inter pode usar para contratar outros jogadores. Dá para contratar um jogador titular nesta situação, nesta condição, abrindo este espaço importante na folha. Não é visto com maus olhos as sondagens pelo Thiago Maia e uma eventual saída do jogador em função de tudo isso. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!